do Espírito, sopra neste lugar, sopra em nossas vidas. Aleluia. Alguém aqui diga um aleluia? Você sabe o que significa aleluia, né? Louvado seja Deus. É isso, então, louvado seja o nosso Deus. Livro de Salmos, capítulo 119, por favor, abre a sua Bíblia junto comigo. Livro de Salmos, capítulo 119. Fica lá no comecinho, lá, do Salmo 119 lá. Versículo 9. Vou ler a partir do versículo 9. Livro de Salmos 119, a partir do versículo 9. Todo mundo achou? Ok, legal, muito bem. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler uma versão NVT, até para avisar o nosso pessoal da projeção e também. A NVT é a versão que eu tenho usado, que eu gosto de usar. Nova versão transformadora, amém? NVT aí? NVT? Beleza? Maneiro, legal. Livro de Salmos, capítulo 119, versículo 9, diz assim a palavra de Deus: como pode o jovem se manter puro? Obedecendo a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não permitas que eu me desvie de teus mandamentos. Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor. Ensina-me teus decretos. Recitei em voz alta todos os estatutos que nos deste. Alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos, tanto quanto com muitas riquezas. Meditarei em tuas ordens e refletirei sobre teus caminhos. Terei prazer em teus decretos e não me esquecerei de tua palavra. O título dessa mensagem, eu tenho dificuldade com títulos, você sempre sabe disso, porque eu sempre falo isso. Eu tenho muita dificuldade mesmo, mas foi Recalculando a Sua Rota. O título que eu encontrei foi Recalculando a Sua Rota. Recalculando a Rota. Até eu tinha esquecido já, até viu? Recalculando a Rota. Você com certeza já viu o GPS, ou já usou um GPS. Se não usou, com certeza viu. Em um determinado momento, quando você segue o caminho que o GPS não lhe informou, o GPS diz assim, recalculando a rota. E aí ele recalcula a rota e ele manda você fazer um outro caminho para você voltar ao caminho que você estava. E por muitas vezes, não sei você, mas às vezes eu insisto em não fazer aquilo que o GPS está mandando eu fazer. E eu me canso, até que uma hora eu simplesmente vou lá e desligo, para aquela voz não ficar mais me perturbando, porque eu não quero mais seguir aquela rota, aquele rumo. E eu pensei nesse fato específico para dar um nome a essa mensagem, porque a vida da gente é uma jornada. Não sei se você encara a sua vida assim, acredito que sim, com certeza. A vida da gente é uma jornada, a vida da gente é uma caminhada. Para alguns uma caminhada muito longa, para alguns outros uma caminhada curta, enfim. Para alguns uma caminhada muito boa, para outros uma caminhada muito cansativa, mas o fato é que a vida da gente é uma caminhada. Nós estamos aqui de passagem, você sabe disso, que nós estamos de passagem, né? A palavra de Deus vem dizendo que, o próprio apóstolo Paulo vem dizendo que a nossa pátria não é essa daqui. Nós não somos desse mundo, nós estamos aqui nesse mundo, mas a nossa pátria é os céus. Nós somos cidadãos do reino dos céus. E nós estamos aqui de passagem. E nessa nossa passagem por essa terra, no cumprimento dessa jornada, existe uma rota estabelecida para as nossas vidas. Essa rota nós chamamos de propósito. Diga comigo, propósito. Propósito. Deus não nos criou à toa. Deus não criou você à toa. Deus criou a mim e a você com um propósito. Deus traçou uma rota. Você quando sai da sua casa para vir para cá, eu moro um pouquinho longe. Então, por mais que eu saiba o caminho, eu sempre coloco no aplicativo do GPS para que ele me dê um caminho que eu possa fugir do trânsito ou de algum acidente. E, via de regra, eu costumo seguir o caminho que o aplicativo me dá. Para que eu não me atrase, para que eu não perca a hora. E você quando nasceu, e eu quando nasci, nós quando nascemos, o Senhor simplesmente, Ele pegou o GPS do reino dos céus e falou assim, bem, a rota dessa pessoa é essa, o destino final dela é esse, e eu vou traçar essa rota.
Não à toa o profeta Jeremias vem dizendo: eu que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, né? Na verdade, o profeta Jeremias foi usado por Deus para dizer isso. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Pensamentos, você pode completar comigo, pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para dar o fim que desejais. Mas pastor, se Deus me deu um final, um destino final, que negócio é esse de fim que desejais? Então, como é que eu desejo o mesmo final que Deus traçou para mim? Como é que eu desejo em meu coração viver o propósito de Deus para a minha vida? Seguindo um manual de instruções, muito mais do que um manual de instruções, seguindo a vida, que é Jesus, seguindo a palavra, que é Jesus. O apóstolo João vem dizendo assim: e no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Todas as coisas foram feitas pela palavra. E Deus deixou para nós a sua palavra. Deus deixou para nós muito mais do que um manual de instruções. Deus deixou para nós vida. Isso daqui é vida, verdade e vida. A própria Bíblia afirma a seu respeito que estas palavras são verdade e vida. Você tem ideia do que é verdade e vida? Num mundo como o nosso, onde tudo é cada vez mais relativizado. Num mundo como o nosso, onde não existem mais verdades absolutas. Nós estamos aqui para dizer e para seguir a palavra que é verdade e vida. É a verdade, é a vida. Essa é a única fonte para que a gente possa de fato entender o propósito de Deus para a vida da gente. Mas eu não quero convidar você a simplesmente perseguir desenfreadamente, enlouquecidamente o seu propósito, ou melhor dizendo, o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Eu quero convidar você a ter atenção a apenas uma coisa, que é essa palavra aqui. Se você for ler o Salmo 119 todinho, que é o maior salmo, o maior capítulo da Bíblia, as pessoas elas ficam assim, tem aquela brincadeira com o Salmo 119, né? Mas se você se dedicar a ler esse salmo aqui de uma vez só, você não vai levar muito tempo para ler. Talvez 2 horas no máximo, se você for ler com bastante atenção. Nada que você não gaste lá no seu Facebook, lá no seu Instagram, lá no seu Snapchat, lá no WhatsApp, enfim. Nada que você já não gaste com qualquer outra coisa. E eu convido você a fazer isso. A tirar um dia, um tempo, a madrugada, não sei. Convido você a tirar um tempo a meditar nesse salmo. E o interessante desse salmo aqui, que ele é todo voltado para a palavra. Ele é voltado para o prazer na palavra. Esse trechinho que a gente leu, ele fala do prazer da palavra. Aliás, eu convido você a fazer um outro desafio, na verdade. É uma coisa que eu faço, que eu fiz ano passado, e vou fazer novamente esse ano. Esse ano eu pretendo fazer 2 vezes. Escreva o Salmo 1 num pedaço de papel. Pegue a sua Bíblia, pegue o Salmo 1, escreva o Salmo 1. Depois você pegue o Salmo 19, escreva o Salmo 19. Depois você pegue o Salmo 119 e escreva o Salmo 119. Você vai ver que interessante. Na medida que você for fazendo isso ao longo dos dias, é óbvio que você não vai conseguir fazer isso um dia, você vai perceber como Deus vai falar com você. Salmo 1 e 19, se você juntar, não é brincadeira, não é numerologia, não é feitiçaria, também não é tecnologia. Você pega o 1 e o 19, é uma coincidência interessante. Todos esses 3 salmos, eles falam sobre o prazer da palavra. No Salmo 1, que é mais famoso, Davi, que é o salmista do Salmo 1, ele vem dizendo assim: antes o meu prazer está na lei do Senhor. Bem-aventurado é quem anda segundo a palavra de Deus. É aquele que não anda no conselho dos ímpios. Você está entendendo? Então são 3 salmos que têm uma relação muito bonita. Faça isso, tenho certeza que você vai ser edificado. Mas no Salmo 119, ele praticamente todo vem falando sobre o prazer da palavra de Deus. Dia desses, saiu aí na internet, eu mesmo compartilhei em algumas das minhas redes sociais, um vídeo muito legal de 2 pastores. O bispo até comentou já sobre esse vídeo aqui na igreja, no culto de ceia, no último culto de ceia, domingo pela manhã, sobre 2 pastores conversando sobre os benefícios de se ler a Bíblia. E eu acredito aqui que boa parte viu esse vídeo e fala sobre a importância de você ler a Bíblia 2 vezes na semana, o que é que acontece se você lê 1, se você lê 2, se você lê 3, os benefícios que você começa a ter ao ler a Bíblia pelo menos 4 vezes na semana. Até na juventude também recentemente foi falado sobre isso, acho que no último encontro dos jovens também foi dado esse exemplo. Mas tem uma coisa que me intriga, é que as pessoas
entre as quais eu me incluo, elas ficaram encantadas com aquele dado e todo mundo compartilhou, dizendo como é importante a gente ler a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Mas a gente está se esquecendo de um detalhe, que a gente está achando, ao ver esse vídeo, muita gente ficou assim, caraca, eu vou ler 4 vezes e minha vida vai mudar. Ei, não basta você ler 4 vezes por semana. Vou dizer para você, não basta você ler 7 vezes por semana. Não basta você ler 15 vezes na semana. Se o seu prazer não for ler essa palavra, se você não tiver prazer, se o seu coração não estiver aqui. Salomão vem dizer em um dos seus provérbios que nós devemos guardar o nosso coração. Por quê? Porque é do nosso coração que procede a vida. Jesus mesmo veio dizer que o que contamina não é o que sai. Aliás, não é o que entra. Aleluia. Escola Bíblica de Discípulos vai abrir inscrição quando? Fevereiro. Falta pouco, fica ligado. Aleluia. Foi uma propaganda proposital. O que contamina é que mesmo, gente? Fala, professora. Não é o que entra, é o que sai. O que contamina não é o que entra, é o que sai. E aí Jesus termina dizendo o quê, então? Que a boca fala, que o coração está cheio. Aí tem até aquela musiquinha que seu filho já deve ter ouvido no Geração Vida. A boca fala do que o coração está cheio de amor. Está cheio de amor mesmo? Está cheio de amor mesmo? Do que você está enchendo seu coração? Eu quero convidar você a pensar junto comigo. Todo pregador é tentado a dizer assim, que quer conversar. Eu não posso conversar com você. Conversar é eu falando e você também. Então, já que não dá para a gente conversar agora nessa hora, eu quero convidar você a refletir comigo. Nós estamos cuidando pouco do nosso interior. Eu queria aproveitar um pouquinho do que eu passei para dizer para você, cuide do seu coração. Não só desse coração músculo, mas cuide do seu coração, aquilo que chamamos de mente, de alma, de emoções, de psique. Cuide do seu interior, porque a vida procede daí. Emoções não saudáveis, emoções, coração que não está embasado na palavra, adoece uma vida inteira. Pode te levar a ter um problema no coração de carne, o coração pode te levar. E eu falo isso com propriedade. Um coração que não está bem cuidado, um homem interior que não está bem cuidado, reflete na sua vida. Alguém que não ama a palavra, que não tem prazer na palavra, está fadado a não viver os propósitos de Deus para a sua vida. Porque para você viver os planos que o Senhor fez para você desejar corretamente esses planos, você precisa das palavras dele, que são verdade e vida. Alguém aqui está me entendendo? Diga aleluia. E amém também serve, não tem problema não. Você pode falar até uhul, que está maneiro. Está valendo. Quero observar com vocês aqui, eu aprendi com o Bispo Miguel há muitos anos atrás. A primeira vez que eu fui pregar, nem me lembro mais aonde, eu me lembro que ele me deu um seguinte conselho. Quando você não tiver ideia do que, se a inspiração não vier, atente-se aos verbos. E não foi o caso, porque eu meditando nesse salmo na segunda-feira, o Senhor tinha esse texto queimou no meu coração. Mas eu me lembrei desse conselho. Eu quero me atentar, eu quero convidar você até a fazer isso. No seu devocional, no seu dia a dia, atente-se aos verbos que estão no texto. Principalmente no livro de Salmos, você vai reparar como esses verbos eles vão te ajudar bastante a meditar e refletir nesse texto. Vamos junto comigo? Salmo 119, no versículo 9. Olha para essa bússola aí que vai recalcular sua rota aí. Você está precisando recalcular sua rota. A palavra vai te ajudar. Em nome de Jesus. Como pode o jovem se manter puro? E você pode substituir, e eu estou fazendo isso, eu vou substituir aqui agora como pode o ser humano, como pode o homem e a mulher se manterem puros, obedecendo a tua palavra. O primeiro verbo que a gente está observando aí é obedecendo. Na versão Almeida atualizada, diz observando, obedecendo a palavra. A gente sabe que não basta a gente conhecer, nós precisamos colocar aquilo que conhecemos em ação.
O nosso conhecimento sem ação não vai produzir absolutamente nada. Nós não viveremos o propósito de Deus para as nossas vidas se nós simplesmente conhecermos a palavra de Deus. Antes de subir para orar junto com os pastores, eu estava no bebedouro e um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, nós estamos vivendo tempos em que parece que estamos novamente como povo de Deus sendo contaminado pela cultura dos egípcios, pela cultura que está fora dessas palavras que são verdade e vida. E ele falou assim: acontece que as pessoas, elas perecem de conhecimento, de leitura da palavra de Deus, e é verdade. Mas eu digo que muito mais do que ler a palavra de Deus, você precisa ter prazer. Acontece que nós estamos perdendo o prazer. Nós estamos olhando para a rota que Deus traçou para a gente, e falou assim: não, eu não quero seguir essa rota, eu vou seguir um outro rumo. E aí vem o Espírito Santo e fala: recalculando rota. E você insiste na direção contrária. E vem alguém e lhe fala alguma coisa, e o Espírito Santo novamente diz: eu estou recalculando a sua rota, e você insiste na direção errada. Aí vem o pastor e fala no culto alguma coisa, e o Espírito Santo novamente chega para você e diz: recalculando rota! Acorda! Mas você insiste na direção contrária. Em nome de Jesus, que o seu prazer esteja na palavra. Que você não esteja focado simplesmente em fazer um plano de leitura. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Tá bom. E o que você vai fazer com o que você vai ler? É isso. Como é que a gente pode manter a nossa vida pura? Obedecendo à palavra. O texto no versículo 10 continua dizendo assim. Eu vou de versículo em versículo, tá? Valeu. Continua dizendo assim: de todo o meu coração, nessa versão que eu estou lendo, de todo o meu coração te busquei. Não me permitas que eu me desvie de teus mandamentos. Curioso que a gente sabe que precisa ter esse prazer na palavra de Deus, mas o salmista ele chega com sinceridade e diz assim: não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Mesmo nós conhecendo e tendo o hábito de colocar em ação, em prática, essas palavras que são verdade e vida, mesmo assim, por causa da nossa natureza pecaminosa, nós temos a tendência sempre de querer fazer uma outra rota. Então, o salmista está dizendo assim: ei, quando eu sair da rota, por favor, não me permita que eu continue fora da rota. Recalcula a minha rota. Minha rota, e não minha rota, né? Ficou estranho agora, né? Recalcule a minha rota. E não me permita desviar. E não me permita sair do caminho. O anseio do salmista e o prazer do salmista estava não só na palavra em si, mas na necessidade de que o Senhor o ajudasse a praticar a palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você, pela sua própria força, não tem condições de praticar totalmente a palavra. Se você for viver dessa maneira, você vai se tornar como os fariseus, como aqueles que crucificaram a Jesus. Não é pela sua força que você vai praticar a palavra. Então, a primeira coisa é obedecer. Não basta conhecer, é necessário obedecer. A segunda coisa que precisamos observar é, para obedecer, nós precisamos do auxílio de Deus por meio do seu Espírito Santo. O próprio Jesus diz lá no Evangelho de João, se eu não me engano, no capítulo 14, não estou certo agora, acho que no capítulo 14, ele diz assim: olha, eu estou indo embora, eu estou partindo, mas eu vou deixar com vocês o Consolador. Ele vai guiar vocês em toda a verdade e vai lhes revelar aquilo que ainda lhes está oculto. Ele ainda vai trazer revelação para vocês naquilo que vocês não entenderam. Disse Jesus aos seus discípulos. E Jesus, depois de ter voltado aos céus, 40 dias depois, o Espírito Santo ele também vem e começa a operar e a atuar nesta terra, neste planeta, nas nossas vidas, até os dias de hoje. O Espírito Santo ele está aqui para te auxiliar. Então quero convidar você a nunca andar em momento algum da sua vida sem o auxílio do Espírito Santo. Agora, eu vou pular para o versículo 11, não vou pular, vou para o versículo 11, que diz assim: guardei tua palavra em meu coração para não pecar
guardei. E eu gosto da música, né? A tua palavra eu escondi. Esconder. Um tesouro precioso. Como que nós estamos olhando para a palavra de Deus? Eu quero convidar você a fazer isso hoje, a tirar da sua cabeça a ideia de simplesmente um manual de instruções, a tirar da sua cabeça a ideia de que isso daqui é um conjunto de regras a serem obedecidas. Isso daqui são princípios eternos, de um reino eterno, que não tem fim, que foram estabelecidos. É óbvio que contém leis, que contém regras, que contém um monte de coisa aqui. Mas a sua salvação não está na sua força em cumprir, mas está em obedecer a palavra, em ter a ajuda do Espírito Santo para obedecer e em entesourar a palavra, em guardar a palavra, em reter a palavra. Em, ao ler, não simplesmente ler, mas se atentar ao que está escrito. O Espírito Santo me revela o que está escrito. Agora, eu quero, baseado nesse salmo, te dar uma ideia de como você pode fazer isso. E aí sim eu vou pular agora para o versículo 13. O segredo para nós não pecarmos é guardarmos a palavra. E uma maneira muito boa de você guardar a palavra é o que está no versículo 13. Recitei em voz alta todos os estatutos que nos deste. Na versão atualizada de Almeida diz assim: com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Com a boca eu tenho confessado. O apóstolo Paulo mesmo disse: criei, por isso falei. Você entende? Do que você tem crido, no que você tem ancorado a sua fé, qual tem sido o seu fundamento, qual tem sido o fundamento da sua fé. Será que a sua fé ela tem sido de tal maneira que na primeira tempestade ela desmorona, ela vai embora? Se isso está acontecendo é porque a sua fé não está fundamentada na verdade. Você precisa fundamentar a sua fé na verdade e na palavra de Deus. Na verdade que é a palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Recitei em voz alta. Eu tenho tido um costume, eu sempre brinco com algumas pessoas dizendo que eu sou o Henrico AI e PI, antes do infarto e pós-infarto. E eu, depois do infarto, eu comecei a adquirir um costume de, ao acordar, nem sempre eu me olho no espelho, porque nem sempre a visão está legal. A minha visão, porque eu sou míope, né? A minha visão não, entendeu? Mas nem sempre eu estou me enxergando direito, mas eu acordo dizendo assim: eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Eu acordo e digo assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Em voz alta. Não estou maluco, não. Eu acordo e começo em voz alta a dizer: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. O Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Aleluia. Eu acordo e começo a declarar a palavra de Deus, a recitar em voz alta a palavra de Deus. Tem uma versão, eu estava querendo até achar qual era a versão, mas eu acho que é a Bíblia Viva, se eu não me engano, que diz assim que eu tenho prazer em anunciar em alta voz as tuas palavras a todos aqueles que estão ao meu redor. Acho interessante essa versão, eu acho que é a Bíblia Viva que fala assim. E como é importante nós recitarmos e nós declararmos a palavra de Deus, ou declamarmos a palavra de Deus, não apenas para nós mesmos, mas como é importante sempre carregarmos dentro de nós essas palavras que são verdade e vida. Por onde quer que andarmos, a maneira como nós vamos ser identificados como filhos de Deus são nas nossas palavras, nos nossos gestos, e aquilo que sai da nossa boca também. É a palavra que tem saído da sua boca, ou é a murmuração que tem saído da sua boca. Pense um pouco comigo. Eu quero que você pense de verdade em todas essas ações do salmista. Recitei em alta voz, declarei em alta voz, eu disse em alta voz a palavra de Deus. Olha como é que é. Para mim isso aí parece mais fome, né? Está com fome. Quem está com fome, diga amém. O Senhor vai te dar vitória no final do culto, tá? Aguenta mais um pouco, em nome de Jesus. Recitei em alta voz. Essa é uma boa maneira para você guardar a palavra de Deus, para você decorar
a palavra de Deus, para você ter essa palavra no seu coração, para você estar pronto a obedecer essa palavra. Versículo 14, diz assim: alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos, tanto quanto com muitas riquezas. Eu gosto mais da versão Almeida, nesse versículo 14, que diz assim: mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Isso aqui fala de posicionamento. Posicionamento. Diga comigo, posicionamento. Diga mais forte, posicionamento. O seu propósito, você vai ver o seu propósito ser cumprido na sua vida mediante o seu posicionamento. E o seu posicionamento, ele é refletido nas suas ações. O apóstolo Tiago, ele vem dizer na sua carta que a fé sem obras é morta. A fé sem ação é morta. Estou falando de fé aqui porque o justo viverá pela fé. Você sabe disso, né? Amém? O justo viverá pela fé. Nós não vivemos pelo que vemos. Nós não vivemos nesse plano do natural aqui. Você está entendendo isso? Nós estamos nesse mundo. Mas lembra o que eu falei no começo? A nossa pátria é os céus. Nós somos cidadãos dos céus, do reino dos céus, de um reino eterno, de um reino invisível, mas eterno, de um reino que está em uma outra dimensão. Dimensão esta que nossa matéria não alcança, mas que por meio do Espírito Santo, em nosso espírito, nós podemos viver essa dimensão do reino dos céus. Só que o posicionamento de quem verdadeiramente vive pela fé, não pelo que vê, é esse: se alegrar mais com o caminho dos testemunhos, com o caminho da palavra, do que com as riquezas. Ou seja, me desculpe dar um exemplo meu, eu não gosto de dar muitos exemplos pessoais, mas quando eu fui ao hospital, no dia em que eu infartei, ao entrar no hospital, fui sozinho para o hospital. E quando eu chego, e eles dão entrada em mim, depois de um tempo, e eu vou para a sala vermelha. E aí ninguém conseguia ter uma conclusão real e exata do eletrocardiograma. Fizeram os exames de sangue. Estava com 300 acessos do lado direito, 456 do lado esquerdo. 5 miligramas de morfina, muita dor. E naquele instante, assim como você está me ouvindo agora, eu ouvi a voz de Deus falar para mim assim: cara, você só está passando no vale da morte, você não vai morrer aqui. Eu escutei o meu Deus falar para mim isso. Você não vai ficar aqui, você não vai morrer aqui agora. E eu falei, beleza. Aquilo me deu uma paz tão grande, que você não tem ideia. Aquilo me deu uma paz tão grande. Ou seja, mais me atentei aos testemunhos do Senhor, a palavra dele, do que a circunstância, do que a matéria, do que as riquezas, do que as coisas desse mundo, do que as coisas que eu tenho ou não tenho. Eu me apeguei à promessa: você só está passando pelo vale da morte. Como diz um cantor que eu gosto muito, deixei pegadas lá no vale da morte. Um solo muito infértil aos meus muitos defeitos. E é verdade. Mas o Senhor tinha me prometido isso. Você só está passando. Você não vai ficar lá. Deus não falou nada para mim assim: vou tirar você daqui e tu serás grande, aleluia. Não teve nada disso não. Ele só falou que eu não ia morrer ali, naquele dia, naquela hora, naquele momento. E eu me tranquilizei. Eu não precisei de mais nada. Eu me alegrei com o caminho do seu testemunho. Eu me alegrei com a palavra dele. É disso que está falando. Não olha para a sua circunstância. O posicionamento de quem é um cidadão do reino dos céus é mediante as circunstâncias. Nós não ignoramos as circunstâncias. Eu não achei que eu estava ali apto para levantar 200 quilos em cada braço. Não, eu simplesmente tinha consciência de que a despeito daquela realidade que me cercava, eu não ia ficar ali. Meu corpo não ia parar na geladeira. Você está entendendo isso? Quando vocês estão entendendo, digo aleluia. O posicionamento vai te conduzir para o propósito. Seu posicionamento vai te conduzir para o seu propósito.
Se você se alegrar, então eu quero convidar você a desde já começar a se alegrar na palavra de Deus. Mas para isso você tem que conhecer a palavra de Deus, você tem que guardar a palavra de Deus, você tem que praticar, você tem que ter o auxílio do Espírito Santo. E o texto termina dizendo nos 2 últimos versículos assim: meditarei em tuas ordens e refletirei sobre teus caminhos. Terei prazer em teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Os verbos aqui são meditarei e refletirei. A Almeida também diz meditarei, mas tem essa mesma versão que eu acho que a Bíblia Viva diz pensarei. Pensarei nos teus ensinamentos. É quase certeza que é a Bíblia Viva. Você me perdoe por isso. Meditar, pensar. Não basta você simplesmente saber, guardar e fazer sem entender o que está fazendo. Você entendeu? Vou repetir para você. Não basta você saber e fazer sem entender o que você está fazendo. Eu estou dizendo isso baseado em quem? Baseado em Jesus. Jesus certa vez disse para os seus assim: eu já não chamo vocês de servos ou de escravos, porque um escravo não tem noção, não sabe o porquê que o seu senhor está lhe pedindo aquilo. Eu vos chamo de amigos porque o amigo entende. Porque o amigo sabe o que está fazendo. O amigo não faz simplesmente por fazer. O amigo faz porque ele entende aquilo que faz e ele tem prazer em fazer, tem prazer em entender. Por isso que ele faz. Você entendeu isso? Diga amém. Então, não basta você saber e fazer, é necessário entender. Para isso, mais uma vez eu digo para você, o Espírito Santo está aí para nos ajudar, para nos guiar em toda a verdade. Meditarei e refletirei. Versículo 16, o verbo é terei prazer. Terei prazer. Me alegrarei, me regozijarei. Terei total satisfação em teus decretos. E não me esquecerei da tua palavra. Chegamos até o final e esse aqui é nosso encerramento. Quero dizer para você que você precisa novamente recalcular a sua rota por meio da palavra. Permita que a palavra recalcule a rota da sua vida. Você veio para cá buscando uma direção, talvez esperou alguma palavra que lhe desse uma direção mais clara. Eu tenho certeza que direção mais clara do que a palavra de Deus não há. O que você precisa é ter prazer na palavra. Não vai bastar você simplesmente cumprir meia dúzia de rituais como uma maneira de obter uma bênção, como uma maneira de sair de algum problema. Você precisa ter prazer na palavra. Porque, deixa eu falar uma coisa para você, o prazer na palavra, obrigado, pode tirar o texto aí, amém? Para ter prazer na palavra, não basta você não basta você forçar uma barra também. Quero dizer para você que eu não estou aqui dizendo para você forçar uma barra. Não existem também alguns passos mágicos a serem dados para você obedecer a palavra, para você ter prazer na palavra. Isso é um hábito constante. Isso é uma rotina que é criada. Isso é algo que surge. Como é que é quando você experimenta uma comida que você não gostava? Não sei se você já passou por isso, mas eu, quando criança, comia muito mal mesmo. E quando veio a adolescência, veio aquela fase onde você come tudo que vem pela frente, pedra, capim, tudo que aparecer você vai comendo. E eu lembro que eu não suportava cheiro de vagem. E aí até que um dia fui obrigado a comer vagem, em uma circunstância. E quando eu comi, eu pensei assim, até que é bom. Cheguei em casa, falei, mãe, comi vagem. Quê? Comi vagem. Tinha uns 16, 17 anos. Tá bom. E ela começou a fazer. E olha, eu sinto o cheiro de uma vagenzinha assim sendo refogada a quilômetros de distância. Como eu gosto. Na verdade, eu gosto de comida, né, meu irmão? O tamanhozinho que eu estava não era à toa. Mas algo que eu não gostava se tornou um prazer. Não foi do dia para a noite. Foi um hábito que foi sendo criado. Então, não quero colocar aqui sobre você uma pressão que você
tem que ser já de hoje a pessoa que mais tem prazer no universo na palavra de Deus, mas eu quero estimular você a isso, que você tem como objetivo, o seu objetivo para 2020 não vai ser necessariamente ler a Bíblia toda em 2020, se você ler a Bíblia toda em 2020, ótimo, faça isso, mas o seu objetivo e o meu objetivo vai ser, eu vou todos os dias ter prazer. Senhor, me ajuda a obedecer os teus mandamentos, me ajuda a ter prazer nos teus decretos, me ajuda a não esquecer da tua palavra, terei prazer e não me esquecerei. E deixa a sua vida ser recalculada pela rota. Deixa a sua rota ser recalculada pela palavra de Deus. Deixa a rota da sua vida ser recalculada pela palavra de Deus. Não insista mais na direção contrária. Não insista mais na direção oposta do Espírito Santo de Deus. Deixe a palavra recalcular essa rota dessa sua vida em nome de Jesus. Você pode dizer amém. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Fique de pé junto comigo. Aleluia. A tua palavra, Senhor, é o meu firme fundamento. A minha fé vai estar firmada na tua palavra, na verdade da tua palavra. O Senhor é o meu fundamento, o Senhor é a minha rocha. Fale com Deus aí no seu lugar, de pé no seu lugar, com o espírito atento, com a mente ligada, com um coração sedento. Feche os seus olhos em nome de Jesus, aleluia. E comece a pedir a Deus: Senhor, dá-me fome, dá-me sede, me perdoe por viver longe, distante da sua palavra, Pai amado, em nome de Jesus. Eu quero a tua palavra, Deus.